Muito boa noite, meu povo do Instagram e multiplataforma. Estamos ao vivo para mais uma live, nosso tradicional horário das 19h47 nas quartas-feiras. E neste horário eu sempre tento trazer conteúdos que vocês pedem, que vocês precisam, um conteúdo focado nas necessidades da nossa comunidade de amigos aqui do Execução Fiscal em Curso. Eu me atrasei uns minutinhos aqui com os probleminhas técnicos, a minha webcam não funcionou, então tive que recorrer à câmera normal do notebook para uma transmissão simultânea. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, uma flash live dessa vez. E o tema foi por vocês escolhido. Porque o que acontece? Eu havia proposto na live da semana passada, na aula da semana passada, a retomada da pauta, que foi uma pauta sugerida pelos seguidores, que é a da penhora nas execuções fiscais. No entanto, eu fiquei com uma quedinha para falarmos sobre a compensação tributária, enquanto um mecanismo da busca da conformidade tributária, né? É um assunto de interesse, assim, a recuperação, não só a recuperação do crédito como forma de economizar recursos, reaver tributos indevidamente pagos por parte do contribuinte, mas também um foco de buscar a conformidade, a regularidade fiscal. Eu fiquei bem tentado a tratar desse assunto e por isso lancei uma enquete aí hoje à tarde para escolhermos em conjunto o assunto, e o assunto escolhido foi a penhora, sem problema nenhum. Vamos tratar da penhora, quem sabe a compensação nós deixamos para uma outra ocasião. Já estou preparando aqui um conteúdo para publicar lá no meu canal do Telegram. Então, se você não está inscrito no meu canal do Telegram, aqui nos destaques do perfil no Instagram tem um link para acessar o canal e lá no Telegram, porque eu posso digitar de uma forma mais cômoda, mais rápida, porque eu posso compartilhar textos, porque eu posso compartilhar links, porque eu posso gravar áudios e postar para vocês explicando alguns detalhes. Eu procurei então focar o canal do Telegram na concentração das respostas às dúvidas, os questionamentos, as inseguranças que batem porventura na nossa comunidade. Então, se você não está inscrito, eu convido a te inscrever para fazer parte dessa comunidade amigos do Execução Fiscal em Curso lá no meu canal do Telegram. É um sonho antigo, me dei de presente agora o funcionamento aí, o debut do canal, que começou ontem, mas já está com sucesso. Estou muito animado em poder conversar. Na verdade, eu coloco para vocês e todas as minhas respostas, as minhas impressões, compartilhando algumas notícias, alguns assuntos de interesse. Mas a compensação, eu já estou preparando material para, quem sabe, enviar por e-mail para vocês quando eu tiver ele finalizado. Mas ao fim da nossa conversa, eu gostaria de ouvir de vocês se gostariam de obter um resumo, né, da conversa que nós tivemos na live de hoje, por exemplo, né, ter este resumo por e-mail, um PDF, ter um guia para acompanhar. Então, essa é uma proposta que eu estou ofertando aí para vocês. Se tiverem interesse, coloquem aí nos comentários, nos stories, né, printando a tela e publicando nos seus stories. É sempre uma forma da gente não só difundir o canal, mas eu também ter a noção de que vocês estão gostando do conteúdo e que é sim, útil e interessante para toda a nossa comunidade de amigos. Eu fico muito feliz, muito animado de preparar um conteúdo que é do meu cotidiano e que seja do interesse de vocês. Eu fui começando já meio elétrico, mas esqueci de me apresentar para quem é novo por aqui. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal em Porto Alegre, em uma vara especializada em execuções fiscais há muitos e muitos anos, nem convém falar tanto, mas é uma vida inteira, uma vida funcional inteira dedicada ao cotidiano das execuções fiscais. E este canal, o Execução Fiscal em Curso, com seus perfis
né, no Instagram, em várias outras plataformas. Este perfil, este canal buscou discutir, fomentar conhecimentos, de compartilhar conhecimentos com vocês com relação à rotina das unidades de execução fiscal, como funcionam os processos, as nossas conclusões, o conhecimento que a gente acaba concentrando, porque os assuntos passam pela mesa do juiz e hoje pela tela, né? Eu sou do tempo do processo físico. Mas então, hoje passa na nossa tela praticamente todos os assuntos de interesse do direito tributário. Me alegra muito vocês estarem interessados nessas temáticas, porque é verdadeiramente o meu assunto de paixão. Eu lá cheguei e lá estou, né, nesse universo das execuções fiscais, e aqui o propósito é compartilhar conhecimentos, impulsionar conhecimentos aí sobre a rotina, sobre os processos, sobre a jurisprudência, a evolução dos assuntos, e estes assuntos sempre são quentes. Todos os meses, para não dizer todos os dias, acontece algo relevante na jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores, mas não menos importante nos tribunais de apelação, tidos pelos tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. Eu sou juiz federal, naturalmente eu tenho maior vinculação à pesquisa da jurisprudência dos tribunais regionais federais. No entanto, o assunto da execução fiscal como um todo está hoje na crista da onda. É um mercado que se abriu, né? São muitas frentes de batalha para abraçarmos as execuções fiscais, e fico muito satisfeito que a gente tenha despertado na comunidade jurídica esse interesse, e é um interesse que vem estampado nas notícias da jurisprudência, como eu disse, dos tribunais superiores, mas também dos nossos tribunais de apelação. São realmente inovações bem interessantes. Pessoal, eu preparei essa para ser uma flash live, para não cansar todos demais. Eu tenho uma mania de falar um pouco demais, talvez um pouquinho rápido, né? E minhas lives estavam se estendendo por 1 hora, às vezes um pouquinhozinho mais, e eu queria tentar condensar para que fosse um conteúdo mais prático, de consulta mais rápida e prática para vocês. Se não ficar claro, se ficar rápido, se tiver alguma intercorrência, por gentileza, coloquem as críticas aqui sempre nos posts, em direct. O ombro amigo do Execução Fiscal em Curso está sempre aí à disposição. A ideia é fomentar conhecimentos, compartilhar juntos, e a participação de vocês é fundamental, porque não adianta a gente falar e escrever sem haver interessados. Tem muitos assuntos que eu gosto demais da execução fiscal, mas não são assuntos que despertam o mesmo interesse, a mesma paixão. Eu deixo eles de lado para falar exatamente o que vocês precisam. E o que vocês precisam, uma das sugestões que eu estou recolhendo, estou catalogando para preparar um curso que seja vocacionado, que seja realmente transformador. Uma desses assuntos pautados por vocês foi justamente a penhora na execução fiscal, que é seguramente um divisor de águas bastante importante neste que é um dos 4 assuntos fundamentais da execução fiscal. Primeiro assunto, na didática que eu procuro compartilhar com vocês, é um grande guarda-chuva todo o procedimento da execução fiscal. Segundo assunto, a responsabilidade tributária. Terceiro assunto, a prescrição, e talvez o mais importante de todos, a defesa diante da execução fiscal. Nesses 4 pilares nós construímos a casa da execução fiscal, construímos os conhecimentos fundamentais para mergulhar, colocar o pezinho na água neste universo da advocacia tributária, do operador jurídico em matéria tributária. Não é possível trabalhar tributário sem conhecer execução fiscal. Isso é completamente impossível. E, de outro lado, o lado B dessa moeda é que todo tributarista acaba atuando em execução fiscal. Não tem como. Então é uma coisa ligada indissociavelmente da outra. Mas o conhecimento que está, digamos, neste primeiro pilar, que é um pilar do procedimento da execução fiscal. São vários assuntos íntimos
deste pilar, deste eixo fundamental das execuções fiscais. Um destes assuntos fundamentais é a penhora, porque ela é um divisor de águas. O procedimento da execução fiscal, ele caminha em direção da concretização da garantia, para que a partir daí nós possamos abrir uma porta para a recuperação do crédito, a liquidação dessa garantia, para que nós tenhamos o almejado pagamento. É um divisor de águas, porque quebrando o caminho, se nós não tivermos uma penhora, nós entraremos numa fase que eu reputo a fase de crise da execução fiscal, com todas as suas decorrências, por exemplo, em matéria de responsabilidade e em matéria de prescrição na execução fiscal, tá bom? Então a penhora é realmente marcante. No entanto, dentro deste eixo fundamental do procedimento da execução fiscal, a penhora está longe de ser aquele único meio para se obter a garantia da execução fiscal. A garantia que, como eu já andei publicando por aqui, a garantia ela proporciona efeitos muito mais exuberantes do que propriamente virtual liquidação do crédito tributário. A garantia, eu vou deixar um pequeno spoiler, porque o próximo e-mail que eu estou mandando para a minha lista especial de e-mails será sobre outra pauta que vocês sugeriram. Então é mais um assunto que eu estou tentando abraçar aqui, atender às necessidades dos nossos amigos. No próximo e-mail, que vai ser toda a segunda-feira, de manhã bem cedinho, a próxima mensagem vai ser exatamente sobre as garantias antecipadas na execução fiscal. Então, fechado o spoiler, dado o spoiler, nós temos a penhora como uma das garantias. E essas garantias, elas abrem virtuais efeitos positivos para a esfera jurídica do executado. Tiago pirou a cabeça agora. Como assim a penhora pode ser positiva? Sim, a penhora também gera efeitos favoráveis à esfera jurídica do interessado. Basta lembrar que, uma vez realizada uma penhora, nós poderemos ter a oposição de embargos, já que o artigo 16 permite, ou exige, melhor dizendo, a garantia como condição para a oposição de embargos. Mas não para por aí. Na esfera tributária nós temos também a regularidade fiscal, porque o artigo 206 do CTN permite a certificação dos bons procedimentos tributários do contribuinte, ou seja, a certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez existindo uma garantia do crédito tributário. Então a penhora também permite a exclusão do devedor daquele rol de maus pagadores e vai entrar para a lista daqueles que estão em conformidade tributária. São dois efeitos e a lista segue por aí adiante, mas a penhora possibilita esses efeitos positivos. Mas a penhora não é ela mesma a única das modalidades de garantia previstas lá na nossa lei de execuções fiscais, porque na lei, voltando ao eixo do procedimento, a citação na execução fiscal, que é realizada preferencialmente por carta com aviso de recebimento, frustrada o chamamento do executado ao pagamento da execução, porque ele é citado para pagar de um lado. Se ele não pagar, ele tem a possibilidade de garantir a execução fiscal. E esta garantia da execução fiscal pode se dar através de um depósito em dinheiro. É o artigo 9º, eu não tinha deixado a minha lei aberta, agora abri rapidinho. E aí, então, no artigo 9º da nossa lei de execuções fiscais, a nossa lei 6830 de 1980, do tempo da ditadura, esta lei possibilita que, em garantia da execução, o executado faça um depósito integral e em dinheiro, que, de acordo com o entendimento do STJ, tem repetitivo, tem tese fixada, tem súmula, este depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, e isso também causa efeitos positivos
para o executado. Mas não para por aí, a nossa lei, digamos assim, foi pretensamente favorável ao devedor. Ela previu que o executado pode contratar uma garantia fidejussória, que é uma garantia através de uma terceira pessoa que vem e garante o débito. É o caso da carta de fiança bancária. A nossa lei lá em 80, o inciso 2º do artigo 9º, previa a fiança bancária já em 80 como um instrumento de garantia fidejussória através da qual um banco ele emite uma carta dizendo que se o devedor não honrar esta execução, eu vou pagar. É mais ou menos isso. Isso deve cumprir uma regulamentação do Bacen. A lei foi atualizada em 2014 para prever a possibilidade de também garantia através de um seguro-garantia. Então, além da fiança, é possível garantir a execução através de depósito, de carta de fiança bancária e agora por um seguro-garantia. São já começou com 3 modalidades de garantia e depois nós chegamos à penhora. Então, o executado ele é citado para pagar ou promover a garantia de uma dessas maneiras. Porque lá diz, em garantia da execução, o executado poderá efetuar o depósito, nomear fiança, oferecer fiança bancária ou seguro garantia, ele contrata e junta essa documentação e oferecer bens em penhora próprios, bens próprios, ou indicar a penhora bens de terceiros. Mas de todo modo são bens que serão penhorados, serão vinculados, né, em proveito do credor, vinculados à execução fiscal. Ele indica esses bens à penhora e ele indica isso, por exemplo, naquele prazo. É assim que deve ser, naquele prazo que é um prazo de 5 dias úteis a contar da citação. Ele deve indicar estes bens não ao oficial de justiça, ele deve indicar ao juiz. Ele deve peticionar no prazo de 5 dias úteis contados da citação, requerendo ou indicando a efetivação da penhora sobre um bem próprio ou a indicação de um bem de terceiro. Essa indicação de bem de terceiro é bastante frequente na situação de débitos da empresa. Vem o sócio e indica um imóvel próprio, deve estar lá devidamente autorizado, ou uma outra empresa que tem algum tipo de vinculação com a executada, a pessoa jurídica, também vem e traz uma carta de anuência com a documentação de representação legal daquela pessoa jurídica e outorga então esta garantia, ou autoriza a constituição desta garantia em proveito do credor. Então, esta garantia ela é indicada preferencialmente em petição dirigida ao juiz. Se não indicar, se o executado não pagar nem contratar um seguro, nem a fiança bancária, nem depositar e tampouco indicar bens à penhora, ele se expõe a uma penhora que nós chamamos de penhora gravosa. É uma penhora que é realizada independentemente da indicação. Então não adianta, no momento do cumprimento do mandado de penhora, que o juiz determinará, indicar lá o bem. Agora eu quero que seja penhorado este balcão. Acontece muito no nosso cotidiano, um balcão, a nossa leiloeira fica muito chateada, para usar um bom português. Um balcão ou refrigerado, assim, esses de padaria e mercearia, assim, sabe? Aquele ferramental já meio demodé, meio velho, né? Expositores de loja para manequins e coisas do tipo. Ou uma impressora DeskJet, né, do tempo do Guaraná com rolha, e elementos que evidentemente são impertinentes para uma garantia completa, suficiente da execução fiscal. O executado não tem mais essa prerrogativa de indicar os bens. Claro, a execução deve se promover, né, pelos princípios da menor onerosidade, segundo o qual, havendo um ou outro meio de se garantir a execução, deve-se buscar o menos oneroso para o executado, certo? Mas, no mais das vezes, o oficial de justiça deverá cumprir a ordem de preferências. Nós temos uma ordem legal de preferências trazido em norma especial, que é a norma do artigo 11 da nossa lei
de execuções fiscais. Portanto, o juiz determina a expedição de um mandado de penhora. O oficial de justiça, de posse desse mandado, se dirigirá ao domicílio do executado, um domicílio legal, enfim, domicílio do executado na casa da pessoa jurídica lá no seu estabelecimento, e vai buscar fazer a penhora de algum bem que ele, o oficial de justiça, localize neste endereço. Ele, claro, pode fazer, o oficial pode fazer outras diligências em outros locais vinculados de algum modo à pessoa do executado, buscando bens penhoráveis, inclusive por meios eletrônicos. Isso acaba sendo de caso a caso, cada comarca, cada unidade tem, de acordo com a capacidade de absorver demanda, de acordo com a disponibilidade de oficiais de justiça, de instrumentos tecnológicos, também de buscar acessar, por exemplo, registros de imóveis, órgãos de trânsito ou outros repositórios de informações úteis à indicação de bens penhoráveis, né? Então temos a possibilidade de Capitania dos Portos, a ANAC, né? ou outros repositórios de motosserra, eu sei que tem registro no IBAMA, as armas, né, no Exército ou na Polícia Federal, e aí são vários outros elementos que podem ser buscados, tá bem? Então, mas o fato é que a execução fiscal, ela tem esse forte caráter manual, como o ministro Theory falava nos seus livros, naqueles comentários ao Código de Processo Civil. O juiz determina e os oficiais de justiça devem cumprir os mandados, nesse caso o mandado de penhora. A execução, ela tem esse caráter manual, ela tem esse caráter de efetivar pela mão do oficial de justiça a execução. Então ela precisa dessa prática de atos materiais, que em algumas situações será, por exemplo, a própria apreensão de um determinado bem, pode ser um depósito de um determinado bem penhorado, pode ser a vinculação de um determinado bem em proveito daquele crédito exequendo. Todos esses atos são atos que acabam por gerar uma vinculação, uma operabilidade, uma íntima aplicação da responsabilidade patrimonial, porque nós temos tanto no CTN, tanto no CPC, tanto no Código Civil, quanto na própria Lei de Execuções Fiscais, são 4 diplomas que trazem fundamentalmente a mesma regra, que é a responsabilidade patrimonial traduzida naquela sujeição de todos os bens do devedor ao pagamento dos seus débitos. Sou pena de quê? Sou pena em matéria tributária de fraude à execução fiscal. Então nós temos uma responsabilidade patrimonial que ela é, digamos, law in the books, ela está lá no mundo das ideias, e a penhora vai trazer isso para o plano concreto e vincular. Basicamente este conceito é um ato judicial em que se vincula um bem àquela execução fiscal. Para o meu choque, lá quando eu fazia o meu mestrado em Portugal, eu tive que fazer um trabalho e dentre os assuntos lá estava a penhora enquanto direito real. E eu parei, estudei aquilo e fui separando assim e fiquei com muita dúvida, porque em Portugal havia uma forte corrente doutrinária, não é unanimidade, mas é uma forte e respeitável corrente doutrinária, segundo a qual a penhora gera direito real. É um direito real de garantia, é a concepção dos portugueses. Eu quero estudar isso mais para o meu doutorado. E aí, então, meus amigos, nós temos essa vinculação do bem em proveito da operabilidade, da responsabilidade patrimonial, da recuperação do crédito de uma forma manual, quando isso é necessário na execução fiscal. Isso é um ato que se diferencia, a penhora, ela gera essa vinculação e ela se diferencia da mera indisponibilidade. Nós temos algumas notas a diferenciar a mera indisponibilidade com a penhora. Na execução fiscal, quando nós tivermos um mandado de penhora que restar infrutífero, que nós tivermos uma diligência infrutífera do oficial de justiça, vai se abrir, como eu disse,
caminho para uma penhora gravosa, e ela pode ser realizada tanto pelo oficial. Se o oficial não tiver êxito, nós vamos retornar para lá os gabinetes da justiça, né? Deixar a rua e retornar aos gabinetes para então tentarmos buscar bens que possam servir à recuperação do crédito. Hoje que já não é tão de hoje, mas já faz uns 13 anos, mais ou menos isso, nós temos a possibilidade da decretação da indisponibilidade patrimonial. Primeiro lá no Código Tributário Nacional, nem foi de 2013, faz mais, foi 16 anos, foi em 2005 que foi alterado o artigo, foi incluído o artigo 185A no CTN, e este artigo permite que o juiz decrete a indisponibilidade de bens do devedor que não paga, não garante a execução fiscal. E aí então nós decretamos esta indisponibilidade e porventura ela é atingida, ela atinge efetivamente um determinado bem. Este ato de tornar um determinado bem indisponível, ele não é penhora. Esta vinculação, este atingimento de um dos poderes inerentes ao domínio não é penhora, porque esta indisponibilidade é um ato instrumental. Ela busca bens para que seja convertida, seja complementada pela efetivação de uma penhora. Então é bastante importante que muitas vezes a mera indisponibilidade de um determinado recurso lá em conta bancária ainda não é penhora. Nós precisamos ter a transferência desse valor para a conta de depósito vinculada ao processo judicial específico, de acordo com o STJ, a lavratura de um termo de penhora. No meu particular entendimento, é dispensável este ato de lavratura deste termo de penhora, mas apenas o juiz, reputando garantida a execução, ele despacha desse modo e abrindo prazo para o executado embargar a execução fiscal. Então nós temos esses atos preparatórios, mas esses atos por si só não são penhora, ainda que possam render ensejo a embargos de terceiro, tá bem? Podem ser motivo para embargos de terceiro, frequentemente assim que acontece na execução. Nós temos o retorno de um mandado infrutífero, o juiz decreta a indisponibilidade, por exemplo, de depósitos financeiros, vai se tentar por cisbajude o atingimento de recursos financeiros em conta, vai decretar a indisponibilidade de bens, veículos licenciados que estão lá no Renajude, vai buscar imóveis que, através da CENIB, que também difunde esta ordem de indisponibilidade. Quando o executado ou a outra pessoa vê que aquele imóvel tem uma indisponibilidade averbada, ele vai buscar, o juiz vai buscar em embargos de terceiro salvaguardar aquele imóvel da execução fiscal, procurar levantar esta ordem de indisponibilidade através de embargos de terceiro. Então nós temos estes atos preparatórios e ao depois nós temos ou a lavratura de um termo de penhora. É assim que o CPC idealiza, ou em algumas situações a expedição de um mandado para penhora daquele bem em específico. Por exemplo, eu decretei a disponibilidade de um determinado veículo, placa tal, se eu tiver o endereço, eu vou expedir um mandado de penhora daquele bem para que o oficial lavre um auto de penhora. Um auto de penhora, e lá ele também já faz a avaliação, né? Pode fazer o depósito daquele bem se estiver lá junto ao executado. Aí o registro da penhora fica substituída pela própria indisponibilidade no Renajude. Mas são atos que são realizados num segundo momento, fundamentalmente auto de penhora e termo de penhora. São as duas documentações que concretizam a penhora. O termo lavrado na própria secretaria do juízo, assinada no mais às vezes pelo escrivão ou diretor diretor de secretaria lá na Justiça Federal, escrivão na Justiça Estadual, ou um auto de penhora lavrado pelo oficial de justiça, no caso do oficial cumprir e deve observar a ordem de preferência lá do artigo 11. Então nós temos
na situação em que ou eu consigo, por indisponibilidade, atingir de forma cautelar a algum determinado bem do executado, e a possibilidade de um auto de penhora na execução fiscal. Pessoal, uma vez lavrado ou este termo, que pode ser objeto, pode ser resultado, melhor dizendo, este termo pode ser resultado não só da indisponibilidade, mas também da indicação de bem por parte do exequente. Nós podemos, tanto no judiciário, buscar informações com relação a bens penhoráveis em cadastros públicos, tendo acesso a convênios, a órgãos que podem disponibilizar essas informações. Por exemplo, registro de imóveis podem disponibilizar acesso a banco de dados diretamente ao próprio judiciário, ou nós vamos buscar através da decretação da indisponibilidade patrimonial. Outras situações, o próprio exequente faz as suas diligências e obtém, por exemplo, uma certidão de uma determinada matrícula imobiliária, e lá consta que aquele executado tem um determinado imóvel, né? E lá então com essa documentação realizado o termo de penhora. Algumas anotações bastante relevantes à luz da jurisprudência do do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, eu ia falar oficial de justiça, mas é do STJ, com relação à penhora nas execuções fiscais. Especificamente com relação à penhora, o STJ entende que, uma vez sendo realizada uma penhora insuficiente, nós tivermos uma garantia que é parcial, que ela não é plena, que nós não temos a totalidade dos bens suficientes para garantir o valor da execução fiscal, ainda assim o STJ exige manifestação do exequente. Diz o STJ, num repetitivo, que o reforço da penhora não pode ser decretado, determinado de ofício pelo julgador, tá? Pelo juiz da execução fiscal, ainda que a penhora seja meramente parcial. É uma informação interessante, eu particularmente não concordo muito, mas é o posicionamento do STJ, é bastante relevante, por exemplo, na situação em que vocês deparam com um mandado de reforço expedido independentemente de requerimento por parte do credor, certo? Está aqui o fundamento, que é um repetitivo do STJ. Quem quiser, tiver interesse em ter essas minúcias aí anotadas, coloca aí no direct ou posta aí um story com um print da nossa tela e coloca ali que eu quero a síntese da nossa live, eu quero o PDF da live, e eu cogito então formular aqui um documento mais bonitinho, todo redondinho, para vocês terem essas anotações. Afinal de contas, eu acabo preparando a aula, né? E aí poderia vocês ter acesso a isso, tá? Eu preciso só saber se vocês querem, tá bom? A indisponibilidade pode ocorrer sobre bem de família em caso positivo, como liberar o bem. Renato, assim, eventualmente pode ser atingido um bem de família através da decretação da indisponibilidade, porque a indisponibilidade aqui ela é genérica, digamos assim. O juiz decreta a indisponibilidade e esta ordem ela é comunicada à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, e esta central, que funciona vinculada ao CNJ, ela difunde esta ordem para todos os registros de imóveis do Brasil. Portanto, essa indisponibilidade ela não segrega de pronto, independentemente de manifestação da parte, um determinado bem, um determinado imóvel que seja eventualmente impenhorável por ser bem de família. Em algumas situações, na nossa unidade, nós filtramos isso no momento da expedição de mandado. Se o credor requer, com base em certidão da matrícula do registro de imóveis, uma determinada penhora de um determinado bem, e eu comparo com outra diligência que nós temos, ou no processo, ou em outro processo, no banco de dados de certidões, e nesta outra informação nós temos o executado reside neste local, eu particularmente entendo que não é possível se realizar tanto a penhora quanto a indisponibilidade. Mas este é um ato interno do processo, realizado no seio daquele próprio processo. A indisponibilidade que vai por sistema para a CENIB, ela é difundida a todos os registros de imóveis, é um tiro de 12, acaba pegando
tudo que está em volta. Eventualmente é indisponibilizado um bem, ou que já foi vendido, ou que teve sucessão e não foi regularizado lá no registro de imóveis, ou é bem de família. Todo esse tipo de situação acaba necessitando de intervenção, de manifestação da parte junto ao julgador. Eu, particularmente, entendo que petição simples na execução é suficiente para esta demonstração, desde que tenha provas pré-constituídas bastante firmes a este respeito, que demonstrem a saciedade e demonstrem não só para o jogador, mas demonstrem também para o exequente que aquele bem é um bem que a gente perceba de pronto que é um bem vinculado à residência da família. Contas de faturas de consumo de energia, de telefone, de água, enfim, outras documentações que às vezes possam comprovar, né, contratos, enfim, documentos de outros processos, podem comprovar de pronto que aquele bem é um bem protegido pela Lei 8.009, que também se aplica nas execuções fiscais. Então, como liberar o bem? Em algumas situações, mas isso é uma opinião particular minha, não é possível por mera petição. Em outras situações, quando a situação demanda uma prova mais sólida, uma prova oral, um depoimento pessoal, alguma outra investigação probatória, aí sim nós vamos precisar de embargos de devedor, quando é caso de embargo de devedor, do próprio executado, às vezes até mesmo embargos de terceiro, tá? São meios possíveis, claro, vai depender da situação de cada processo, qual é a parte que está lá morando, qual é a vinculação deste residente com o executado, né? Qual é a vinculação daquele imóvel com efetivamente o domicílio da família. São essas os meus pontos. Bom, eu comentei que a penhora ela permite uma das vantagens, né, para a esfera jurídica do executado é a possibilidade da oposição de embargos de devedor. É um assunto tormentoso, sempre tem oscilação de um lado para outro nas opiniões, até que o Supremo bata o martelo e julgue, por fim, inconstitucional, né, esta exigência, este pressuposto legal para a oposição de embargos, que é o pressuposto da garantia que está lá previsto no artigo 16 da nossa lei de execuções, diz lá que no seu parágrafo 1º que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução fiscal. Mas isso comporta algumas observações que nós vamos avaliar agora, vamos apontar com base na jurisprudência do STJ. Não é eu que digo, quem diz aqui é o STJ. Se nós tivermos uma penhora insuficiente, é possível a oposição de embargos. O entendimento evoluiu no STJ para permitir a oposição de embargos com penhora que não seja suficiente, que não complete o valor da execução fiscal. Então, não se pode extinguir embargos pela precariedade da garantia, pela suficiência desta garantia. Em determinados casos, quando a penhora é irrisória, quando a penhora tem algum problema bastante grave, ou, por exemplo, atingir um bem empenhorável, o juiz libera essa empenhorabilidade, fica aqueles embargos lá pendentes, né, discutindo outros aspectos, o STJ exige que o juiz intime o embargante a complementar ou garantir o valor da execução fiscal. Ele pode, portanto, indicar outros bens em penhora, próprios ou de terceiro, pode contratar uma daquelas espécies de garantias fidejussórias e ele pode, de uma dessas maneiras, complementar a garantia. O juiz não pode extinguir os embargos por precariedade ou insuficiência da penhora, não é? Independentemente de se oportunizar a manifestação do executado, no caso nosso embargante. Então, é uma situação que vocês deixam aí como uma carta na manga. É sempre indispensável a oitiva do executado, no caso o embargante, com relação à complementação dessa garantia.
antes da extinção dos embargos, tá? Algumas situações que talvez vocês não tenham esses conceitos, não tenham talvez enfrentado ou não tenham onde buscar, eu vou deixar aqui algumas notas interessantes. Gente, o que é reforço da penhora? Reforço da penhora é a situação em que nós temos uma penhora cujo valor, cuja avaliação do bem não atinge a totalidade da execução fiscal, exigindo uma medida complementar. Eu faço um reforço da penhora para que a garantia seja suficiente para a execução fiscal. O que é substituição da penhora? Nós temos uma penhora nos autos da execução fiscal, nós já temos uma garantia, mas ou o executado quer liberar este bem, né, e oferta um outro bem em substituição ou deposita o valor em dinheiro, e aí ele pode liberar de pronto, mas se ele ofertar um determinado bem em substituição ao outro, ele vai precisar da oitiva e da anuência, no mais às vezes, do exequente, claro, observada o princípio da menor onerosidade em favor do executado. Então a substituição pode ser promovida, requerida, tanto pelo executado ou pelo exequente. O artigo 15 da nossa lei de execuções possibilita que o credor peça a substituição. Eu vou trocar uma garantia por outra, pode ser por um termo de substituição de penhora, e aquele termo dali para diante concretiza a garantia, ou nós podemos ter a expedição de um mandado para um auto de substituição de penhora em outras situações que porventura exijam esse tipo de documentação. O que é reratificação da penhora? Reratificação da penhora é a situação em que nós tivemos uma penhora realizada nos autos, ou por um termo, ou um auto de penhora. Nós percebemos, no entanto, que houve um equívoco na redação. Nós tivemos uma imperfeição material, algo que não abale a penhora enquanto garantia, enquanto o próprio mérito da penhora. Um defeito material, citei aqui um elemento que está dissociado daquilo que foi copiado da matrícula. Nós tivemos algum defeito, né, daquela penhora. Nós tivemos, por exemplo, foi penhorado com base numa certidão de uma determinada matrícula e aquele imóvel, na verdade, já tem uma nova matrícula, num outro cartório, às vezes, em caso de abertura de uma nova circunscrição, zona ou área de atuação, ou até de município novo, não é? Que possa estar vinculado, então, neste novo cartório de registro de imóveis, aquele determinado bem. O imóvel, claro, está no solo, né? Imóvel, que diz um amigo meu, imóvel é aquela coisa que pararam de fabricar, então sempre vai valorizar. Diz lá um amigo meu, não existe mais, Deus parou de fazer imóveis. E aí, então, o solo realmente é um só. E aí que o imóvel sempre vai ser o mesmo ainda. Claro, tem situações de divisão, não é? Retificação da matrícula, enfim, coisas que possam afetar a própria vinculação do imóvel, a própria existência do imóvel, um virou dois. Mas quando se trata do mesmo imóvel, nós tivemos alguma divergência circunstancial com relação à descrição do imóvel, à matrícula do imóvel, mas não há nada que abale a própria existência daquela penhora, esta penhora será reratificada. Nós vamos corrigir o defeito e nós vamos retificar, mantendo esta penhora. Nós vamos retificar e vamos confirmar esta penhora em um auto ou um termo de reratificação da penhora. O que é nova penhora? A nova penhora, ela vai ser realizada na execução fiscal quando nós já tivemos uma penhora anterior, senão não seria uma nova penhora. Mas o que aconteceu? Por que nós temos uma nova penhora na execução fiscal? Nós tivemos uma situação, por exemplo, o bem que nós tínhamos penhorado foi arrematado num outro processo. Um outro juiz, uma outra esfera judicial, penhorou este mesmo bem e ele lá foi levado a leilão e eventualmente arrematado, adjudicado, coisa do tipo.
a penhora que eu tinha já não existe mais. Não é um caso de substituição, porque a minha penhora foi extinta por um outro fator, uma outra circunstância. Então nós vamos ter uma nova penhora. Vai ser realizada uma nova penhora ou uma segunda penhora. Outra situação, o bem foi arrematado no meu próprio processo. E o valor arrecadado neste ato de expropriação foi um valor insuficiente à recuperação integral do crédito que é objeto da execução fiscal. Daí que nós temos a realização de uma nova tentativa e uma nova penhora para recuperar a integralidade do crédito. Ou o bem pode ter sido destruído por outras razões. Ele pode ter sido roubado, furtado ou destruído por outras razões, independentemente de culpa do executado, um sinistro, um incêndio, alagamento, enfim, coisas do tipo que são fatos imprevisíveis, incontornáveis, que abalem aquela garantia. Eu vou buscar, por exemplo, então, a realização de uma nova penhora. Nenhuma dessas situações, tanto de arrematação, quanto de arrematação em outro processo, ou no meu próprio processo, ou de destruição da penhora, não são situações propriamente de substituição da penhora. Todas essas situações, reforço, substituição, reratificação e nova penhora, elas possibilitam embargo. Isso aqui é bem importante, tá? Reforço, substituição, reratificação, nova ou segunda penhora, elas possibilitam, todas essas situações possibilitam embargos, mas vinculadas às alegações apenas a este novo ato de constrição. Todas essas penhoras em reforço, substituição, reratificação, segunda ou nova penhora, são hábitos que não abrem embargos com relação ao mérito da execução fiscal. Isso só pode ser discutido nos embargos disparados, opostos com base no prazo original disparado pela primeira penhora, certo? Ou primeira indisponibilidade foi convertida em penhora. Então são situações bem peculiares. Não adianta discutir o mérito da execução a partir de uma substituição da penhora. São embargos extemporâneos com relação a isso, tá? Bom, isso tudo com base em entendimento do STJ, tá? Entendimento do STJ, porque a impugnação fica restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo, tá? Então tem até um repetitivo a este propósito. Então nós temos também a impossibilidade, além de decretação de reforço de penhora de ofício, nós não podemos, como coloquei antes, decretar determinar o reforço da penhora de ofício. Nós também não podemos decretar a substituição da penhora de ofício diretamente pelo julgador. Então o juiz não pode tampouco determinar o reforço e sequer determinar a substituição da garantia independentemente de manifestação, porque o nosso artigo 15 da Lei de Execuções possibilita que ao executado ele requeira a substituição da penhora e a Fazenda Pública requerer a substituição dos bens penhorados por outros bens, além do reforço da penhora insuficiente. Pessoal, isso não esgota a totalidade dos assuntos atinentes à penhora na execução fiscal. São várias outras temáticas, mas para cumprir, nem que seja desta vez a minha palavra de tentar fazer uma short live, né, eu vou acabar por aqui a nossa conversa, a nossa fala, e deixar o direct para que vocês coloquem as suas perguntas, dúvidas, inquietações ou casos que vocês acharam interessantes, algum julgado. De vez em quando aparece alguma notícia bem interessante aqui no direct, pelo que eu agradeço.
faz um print da tela aí, uma foto do computador, quem está assistindo pelo computador, e me posta nos stories, marca o Execução Fiscal em Curso, que eu tenho o máximo prazer em repostar. E eu vou deixar em aberto, se vocês preferem, na próxima quarta-feira nós conversarmos sobre a compensação, que eu estou bem intrigado a este respeito para uma conversa aqui com os amigos do Execução Fiscal em Curso. Tá certo, pessoal? Com isso, então, nós acabamos aqui a nossa pauta, nossos insights sobre a penhora na execução e deixamos aí o ombro amigo do Execução Fiscal em Curso sempre à disposição de vocês para uma nova rodada ou assuntos complementares, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Quem tiver interesse, coloca aí, eu quero o livro ou o e-book ou o material de resumo da live que eu mando por e-mail. É preciso, no entanto, se cadastrar aqui na minha lista especial de e-mails. O link está na bio do Instagram. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.